Fala aí, galera! Boa noite! Boa noite, galera do Facebook! Vamos começando aí nossa live de hoje. Vamos falar sobre 10 coisas que você precisa considerar na hora de cobrar por um curativo. Deixa eu diminuir um pouco essa luz aqui. Tá explodindo muito. Vamos lá, vamos deixar a galera entrar. Show de bola. Vamos lá, compartilha esse vídeo pra gente começar falando aqui. Bom, let's go, galera. Vamos falar sobre 10 coisas que você precisa considerar na hora de cobrar por um curativo. Dúvida de muita gente: quanto que eu cobro por um curativo? Vamos tirar essas dúvidas hoje. Eu vou dar uma forma de vocês calcularem isso. Você pode calcular qualquer critério, eu vou dar o meu critério para vocês. Vamos lá, compartilha esse vídeo, marca seus amigos. Eu quero saber de quem está online, aí, qual é a nota que você dá para a qualidade da nossa transmissão. Vai lá, diz aí, de 0 a 10, qual é a nota que você dá para a qualidade da nossa transmissão. Bom, vai aí, botando aí, galera, que eu já falo com vocês, hein? Dez coisas que você precisa considerar na hora de cobrar por um curativo. É disso que a gente vai falar aqui hoje. Vamos lá. Eu estou compartilhando aqui. Deixa aí pra mim a nota, galera. Nota de 0 a 10 para a qualidade da transmissão. Deixa aí pra mim. Vamos lá, galera. Nota aí, galera, de 0 a 10 para a qualidade da transmissão. Vamos colocando aí, por favor. E aí eu não sei se tá bom ou tá ruim, eu preciso de vocês. Let's go. Obrigado, boa noite, Charlene Sampaio. Boa noite, Rosilda. Boa noite, Érica. 10, maravilha. Maravilha. Vamos lá, compartilha essa live. Compartilha aí, por favor. É importante. Eu quero saber. Let's go. Vamos lá, galera. Vamos começando? Quero saber, vou começar já. Eu vou falar hoje de 10 coisas. Aquelas 10 coisas que você precisa saber na hora de cobrar por um curativo. Muita gente aí é boa de curativo, é chamado para fazer curativo e as pessoas acabam não sabendo quanto cobrar para fazer um curativo, e é disso que a gente vai falar aqui hoje. Eu vou dizer 10 coisas que você precisa considerar para cobrar por um curativo e vou te ensinar a calcular isso. Então eu recomendo que você pegue caneta e papel para anotar algumas coisas aí que eu vou dizer para vocês, tá? Eu quero saber de vocês o seguinte. Agora, antes da gente iniciar, eu quero que vocês vão deixando aí. Galera, eu preciso que vocês participem, né? Eu preciso da participação de vocês
para poder dar fluxo aqui, né? Dar ânimo. Tem um monte de gente online aí, então participe. Primeira coisa, compartilha o vídeo. E agora, eu já vou iniciando, eu quero que você diga cidade e estado de onde está falando. Cidade e estado da onde está assistindo essa live. Então, muita gente entrando aí agora. Maicon, boa noite, Maicon. Boa noite, Tamara Gomes, Lia Console. Lia, boa sorte lá, hein? Que Deus te abençoe lá amanhã. Bom, vamos lá, galera. Não é a Lia Console, é isso mesmo, é a Lia mesmo. Bom, o Maicon é de Piracicaba. Diga aí cidade e estado de onde vocês estão assistindo essa live. Começando agora, cidade e estado de onde vocês estão assistindo essa live. Deixa aí, ó, Botafogo, Rio de Janeiro, Recreio do Rio de Janeiro, né? Vai deixando aí, ó, Pavuna do Rio. Vamos lá, galera, de onde vocês estão falando, assistindo a live aí, coloca aí pra mim. Todo mundo participando. Juliana de Taboão da Serra, São Paulo. Boa noite, Anis Juliana. ANS Juliana. Legal, legal. Vamos lá, galera. São João de Meriti, Rio de Janeiro. Maravilha, galera. Vamos lá. Vamos começar 10 coisas que você precisa considerar na hora de cobrar por um curativo. Bom, primeira coisa que você precisa considerar é o seguinte: é o preço, é o valor de base que são estipulados pelos nossos órgãos de classe. O Conselho Federal de Enfermagem, em 2005, ele fez uma publicação da Resolução 301 de 2005 do COFEN. Então, Resolução 301 de 2005 é a nossa base. Essa tabela, ela foi atualizada recentemente, corrigida pelos índices inflacionários, e isso foi gerado uma nova tabela que eu vou deixar aqui para vocês. Quando terminar a live, eu compartilho ela nos comentários para vocês, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem a Resolução 301 de 2005, essa resolução é do COFEN, essa resolução ela não foi revista, né, pelo Conselho Federal de Enfermagem. O Corém de Alagoas fez uma revisão dessa tabela em 2012 e o Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do município do Rio de Janeiro fez uma atualização também, e é com ela que eu vou estar trabalhando, tá? Talvez o seu Corém aí no seu estado tenha uma tabela mais atualizada. O que diz a tabela do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem aqui do Rio de Janeiro? Ela diz o seguinte, que o preço mínimo, a Resolução 301 e essa revisão de preço feito pelo sindicato, ela estabelece preço mínimo que deve ser cobrado para curativo. E aí essa tabela traz o seguinte: curativo limpo e curativo infectado. Preço mínimo para fazer um curativo limpo, R$40. R$40. Seja feito pelo técnico de enfermagem, seja feito pelo enfermeiro, tá? Já a tabela na Resolução 301, ela diz o preço pelo auxiliar, pelo técnico e pelo enfermeiro, tá? Então, mas essa tabela atualizada, ela fala de que o curativo limpo deve ser cobrado no mínimo R$40. E um curativo infectado deve ser cobrado no mínimo R$60. Tá? R$60 no mínimo. Então, o curativo limpo R$40, curativo infectado R$60. É a primeira coisa que você deve considerar para fazer um curativo, é partir do princípio que o preço é cobrado com base em uma tabela de valor mínimo. Valor mínimo, 40 para curativo limpo, 60 para infectado. Outra coisa, então a primeira coisa que você deve considerar é a tabela que é feita, tabela de preços mínimos pelos nossos órgãos de classe. Segunda coisa que você deve considerar: o dia da semana
e o horário em que você vai estar realizando esse curativo. Se o curativo for feito de segunda a sexta-feira, no horário de 8 às 17 horas, quer dizer, no horário comercial, então de segunda a sexta no horário comercial, você segue o valor da tabela e não tem acréscimo nenhum. Galera, isso é um modelo de como você pode cobrar pelo curativo. Cada um pode optar de um jeito. Essa é só uma forma de fazer que eu estou oferecendo para vocês aqui, tá? Então, a segunda coisa que você precisa considerar é o dia da semana e o horário. Se for de segunda a sexta, no horário comercial, 8 às 17 horas, segue o valor da tabela, não tem acréscimo nenhum. Se for de segunda a sexta, no horário de 17 horas às 8 da manhã, aí é um horário especial. Você acrescenta 50% do valor da tabela. Então vamos supor que eu esteja falando de realizar um curativo em uma ferida infectada. Eu parto do princípio que o valor é R$60. Se o horário for, por exemplo, quarta-feira, 8 horas da noite, você vai acrescentar mais 50%, ou seja, de 60 ele já vai para R$90, tá? Então, se for no horário de 17 às 18, segunda a sexta, acrescenta mais 50%. Se ele for de sábado a domingo, sábado ou domingo, de 8 às 17, né, durante o dia aí, de 8 às 17, mais 100%. Ou seja, se o curativo é infectado, eu cobro 60, que é o preço de tabela, e mais 60 por ser sábado ou domingo. Agora, se for sábado ou domingo no horário especial, que é o horário de 17 até as 8, aí ocorre um acréscimo de 150%. Ou seja, se é um curativo infectado, 60 é a base. Mais, no caso, R$90, que vai dar aí 150 por ser o horário especial de fim de semana. Tá? Então essa é a ideia. Então, só para você acompanhar aí, de segunda a sexta, 8 às 17, valor da tabela sem acréscimo. Segunda a sexta, de 17 às 8 horas, um horário especial, dia de semana, mais 50%. Sábado e domingo, de 8 horas até 17 horas, 100% em cima daquele valor de base, em cima do valor tabelado. Se for sábado ou domingo no horário especial, você acrescenta 150% por ser 100% por ser final de semana e mais 50% por ser horário especial, tá? A terceira coisa que você deve considerar é a sua categoria profissional. Se você é um técnico de enfermagem que vai realizar o curativo, pela sua categoria profissional, você não deve fazer nenhum acréscimo em cima do valor de base. Se você é um enfermeiro, você pode fazer um acréscimo aí de 20% no valor de base. Ou seja, o valor de base é 60, por você ser enfermeiro, você vai acrescentar 20% a mais, ou seja, R$12 a mais. Isso vai dar o seguinte, R$60 no valor de base, mais 12 por você ser um enfermeiro. Ou seja, curativo R$72, que é o que você vai estar cobrando. Eu vou fazer uma simulação no final para mostrar a vocês como ficaria um curativo infectado e tal, como seria o valor, qual valor a gente chegaria. Então, o terceiro item, né, o terceiro item a ser considerado é a categoria profissional. Técnico de enfermagem não acrescenta nada por ser técnico de enfermagem. Se for enfermeiro, você pode acrescentar 20% a mais aí do valor tabelado. Do valor tabelado. O quarto item a ser considerado na hora de cobrar por um curativo, é o tipo da lesão. É uma lesão por pressão ou é um outro tipo de lesão? Um corte contuso, um corte contundente, né? É uma abrasão. O que acontece? Se for
Lesão por pressão, você pode acrescentar mais 30% do valor de base. Ou seja, eu tenho um paciente com uma lesão por pressão infectada. O valor dela é R$60 o curativo. Quando eu acrescento o tipo de lesão, por ser lesão por pressão, eu vou cobrar mais 30%, ou seja, vai ser o 60 mais 30% de 60, que vai dar R$18. Nesse caso, você vai chegar no valor de R$78 aí pelo curativo, tá? Bom, então, ó, primeiro, só revisando com vocês, primeiro item a considerar, valor de base estipulado pelo órgão competente. Segunda coisa, dia da semana e horário. Terceiro item a ser considerado, categoria profissional. Quarto item a ser considerado, tipo de lesão. Qual é o tipo de lesão que o paciente apresenta? É uma lesão por pressão, acrescento 30% a mais. É outro tipo de lesão, então não preciso acrescentar mais nada, eu não acrescento mais valor nenhum, mais percentual nenhum. Lembrando, galera, que todos esses acréscimos, aí nos valores do curativo que eu estou falando aqui, ele se baseia no valor de base. No nosso caso, como exemplificamos, um curativo infectado, todo o percentual que eu for lançar, eu vou lançar em cima do valor de base. O que eu não devo fazer, que é errado, por exemplo, eu pego lá, R$60 é o valor de base, aí tá num horário especial, aí eu boto mais 50%, aí eu sou enfermeiro, aí eu boto mais 20% em cima do valor corrigido, aí não pode. Então basicamente... Não, Rosângela, isso vale só para o Rio de Janeiro? Não, isso é válido para qualquer lugar do Brasil. Eu estou partindo do princípio de uma tabela, tá? Essa tabela é a que tá que foi corrigida mais recentemente no Brasil inteiro. Então você pode partir do princípio dela mesmo, não tem problema nenhum. Caso apareça uma tabela mais nova daqui para frente, de repente... Corém de São Paulo lança uma revisão e tal de tabela, ou de Minas Gerais, ou de qualquer outro estado, aí você pode passar a usar outra tabela como base de cálculo, tá? Como base de cálculo, já que os preços estabelecidos pela resolução 301 de 2005 estão defasados já há 14 anos, tá? Então, você usa aí o item que tiver mais atualizado. Nesse caso, essa tabela com esse preço que eu estou passando aqui para vocês serve para o Brasil inteiro como base de cálculo, tá? Aqui, gente, dessas 10 coisas que você precisa considerar, nós não vamos considerar a classe social de quem está recebendo o curativo. Aí é uma coisa que você pode considerar caso você queira. Por exemplo, eu estou fazendo um curativo numa área nobre. O meu valor, de acordo com um cálculo, esse cálculo que eu estou passando para vocês aqui, é para você ter o valor justo pelo curativo que você vai realizar. Tá? É um valor justo. Mas aí, de repente, você viu que a família não tem condições, tem uma condição financeira muito ruim, muito precária, e você quer ajudar. Aí você já sabe, por exemplo, o valor justo deu R$250, mas a família não tem condições. Então eu vou ajudar essa família e eu faço por R$100. Aí tudo bem. Aí é uma questão de cada profissional, de acordo com a sua consciência. Eu particularmente tenho uma ideia do seguinte: quem pode pagar o meu curativo, eu aplico esse critério. Quem não pode pagar o meu curativo, eu aplico esse critério e dou um desconto de 50%. Pronto. É o meu método para quem não tem condições financeiras tão grandes. Mas aí não pode pagar o 50... deu R$300 e a pessoa não tem 150 para pagar. Aí eu decido se eu faço aquilo ali como uma caridade ou se eu não faço
o tratamento. Aí é uma questão profissional, cada um vai decidir de acordo com a sua consciência, tá? Bom, então, ó, vamos lá, vamos revisar. Primeiro falamos sobre valor de base, que é o estipulado pelo órgão competente. Dia da semana e horário é um critério que deve ser considerado. Categoria profissional deve ser considerado. Tipo de lesão que o paciente apresenta também deve ser considerado na hora de cobrar pelo curativo, tá? Quinto item que deve ser considerado, anotem aí, tipo de terapêutica que vai ser utilizada no tratamento do paciente. Tipo de terapêutica. Você vai fazer um curativo simples ou você vai fazer um curativo simples, mas em algum momento vai usar desbridamento mecânico, né? Se você for fazer o curativo simples, você não vai acrescentar mais nada ao valor de base. Mais nada. Mas se for necessário fazer um desbridamento mecânico, você pode acrescentar mais 50% em cima do valor de base. Por quê? O procedimento é mais complexo, o procedimento traz um risco maior para o paciente e para o profissional. Claro que você vai ter que ter uma perícia, um treinamento, um desenvolvimento de habilidade manual para fazer isso. Normalmente, para adquirir essa habilidade para fazer o desbridamento, você vai ter que se submeter a um curso prático, onde você vai treinar isso lá rotineiramente. O que eu peço? Ou melhor, desculpa. Você vai ter que fazer um curso para poder aprender, desenvolver habilidade manual para fazer um desbridamento. Nada mais justo do que, se você investiu mais nas suas competências, você cobrar um valor a mais quando é necessário fazer um desbridamento. Então, no tipo de terapêutica, se for curativo simples, não acrescenta mais nada. Agora, se precisar de um desbridamento mecânico, você vai acrescentar aí mais 50% em cima do valor de base. O valor de base é 80, o valor de base é R$60, você vai acrescentar mais 50%, no caso, mais R$30, tá? Materiais, sexto item, que deve ser considerado, materiais e insumos. Materiais e insumos. Se o material e o insumo for dado pelo profissional, você tem que acrescentar mais 50% no valor de base. Tá? 50% aí no valor de base. Se você for dado pelo profissional. Eu vou fazer o curativo, mas eu vou dar a gaze, eu vou dar o esparadrapo para fechar lá a gaze, ou eu vou dar a cobertura, eu vou dar a atadura, eu vou dar todo o material para fazer o curativo. Então, nesse caso, você acrescenta 50% do valor de base. E se o material e a cobertura for dada pela família, você não acrescenta mais nada. Aqui é um ponto crítico. Eu vejo muito colega, e aí é chato isso pra caramba, falando assim, não, eu vou fazer o curativo, eu dou todo o material, porque aí eu trago lá do hospital onde eu trabalho. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Isso não deve ser feito. Quando você tira o material de uma unidade hospitalar e leva para um paciente para fazer o curativo, isso é um crime. Isso é um crime. Isso é furto. Você está furtando um material e um medicamento do hospital que você trabalha. Você pode ser preso por isso. Você pode responder por justa causa, pode ser mandado embora por justa causa por isso. Não recomendo que vocês façam isso. Não tirem material da unidade que vocês trabalham para fazer curativo e para nada, para nenhuma finalidade. Isso é crime. Está previsto no Código Penal. E aí, as pessoas acham que nunca vai dar problema. E a hora que dá problema, você vai ser preso por isso. Você vai ser preso por isso. Então, eu não recomendo que vocês façam isso. E não recomendo que vocês se comprometam a fornecer o material.
Por quê? Porque o material para curativo, ele normalmente é um material caro. E aí, quando você vai acrescentar um valor em cima, você vai acrescentar 50% do valor de base, você está acrescentando R$30. E aí tem paciente, por exemplo, que usa um tubo de colagenase por sessão de curativo. Ou seja, um tubo de colagenase está quase R$60 aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer, você vai ter um gasto muito alto. Eu, Juliano, combino o seguinte com a família. Máscara, touca e luva estéreo, eu dou, eu compro. Por quê? Porque é equipamento de proteção individual. Então eu compro a máscara da máscara. Desculpa, eu compro a máscara da marca que eu quero, que eu gosto. Eu compro a touca da marca que eu quero e que eu gosto. E eu compro a luva da marca que eu quero e que eu gosto. Então eu não deixo isso na mão do paciente ou da família do paciente, porque eu quero, eu prefiro usar a marca que eu tô acostumado. E a marca que eu tô acostumado não é a mais barata. Eu quero um material de qualidade. Tá? Eu não vou citar marca aqui para vocês, mas é um material que eu gosto, é um material de qualidade, tá? E aí a família compra a cobertura, compra a gaze, compra o resto dos materiais, o soro, né? Compra, se for necessário, a atadura, se for necessário, esparadrapo. E aí e eu oriento a família no que comprar. O paciente é alérgico ao esparadrapo, então compra o micropore. O paciente ele tem um problema com a gaze de fio de soltura, então compra uma hipoalergênica, certo? Então eu oriento qual o material. Agora, eu não me comprometo a dar o material para a terapêutica. Eu me comprometo a dar a levar o meu material de trabalho, o meu equipamento de proteção individual, luva, touca e máscara, tá? Mas vamos lá. Então, em termos de materiais e insumos, se você for dar todo o material, você pode acrescentar 50%. Eu não acho jogo, mas se você quiser acrescentar, você pode. E se for a família que vai dar esse material, então você não acrescenta absolutamente nada. E você pode incluir nesse material que a família dê o teu material, o teu equipamento de proteção individual. Eu, particularmente, não faço isso, não aceito, tá? Sétimo item que deve ser considerado na hora de cobrar por um curativo: distância de trajeto até o paciente. Isso significa o quê? Significa você considerar onde você mora e aonde o paciente mora. O paciente vai até a sua casa, então não tem por que acrescentar nada. Não acrescente nada. Até 10 quilômetros, até 10 quilômetros, 30% do valor de base. Então, se o paciente opta por ir até a sua casa, você não acrescenta mais nada, você não vai sair de casa. Você não vai gastar tempo no deslocamento e você não vai gastar passagem, combustível, você não vai gastar com transporte. Então, se ele vai até a sua casa, não acrescenta nada. Se você vai até a casa do paciente e a casa do paciente se encontra até 10 quilômetros de distância, você vai cobrar 30% do valor de base. Ou seja, se ele mora ali perto da tua casa, até 10 quilômetros da tua casa, você vai cobrar os 60 do valor de base mais 18 do deslocamento. Que aí a gente está incluso nisso a passagem e qualquer valor, né, que você gaste de transporte aí. De 10 quilômetros até 20 quilômetros, o cara mora a 15 quilômetros de distância, você vai acrescentar 50% do valor de base. Por quê? Porque você vai gastar mais com transporte. Teoricamente, se é mais longe, provavelmente você vai gastar mais com transporte. Se não gastar mais com transporte, você vai gastar mais com tempo de deslocamento até o paciente, tá? Se for acima de 20 quilômetros, você vai fazer um curativo a 40 quilômetros de distância da sua casa. Então acrescente mais 100% do valor de base, tá? Essa é a minha dica aí para vocês. Galera, lembrando que isso não é uma regra. Eu costumo trabalhar dessa maneira. Você pode trabalhar dessa maneira, ou você pode pegar de repente o que você está anotando aí,
dentro dos valores que eu estou dando e fazer uma tabela sua, tá? Eu estou pretendendo escrever um e-book sobre isso aqui. Para isso está descrito, né? Para você poder ter um passo a passo ali. Mas esse papo de hoje é bom para a gente já abrir uma mente que a gente pode cobrar pelos nossos serviços. Não só pode, como devemos. Afinal de contas, somos profissionais. E para sermos profissionais, investimos dinheiro e o principal que nunca volta. Porque o dinheiro volta, você recupera. Mas o tempo que você investiu ali não volta. E esse é o principal fator. Então, se o paciente vai até a sua casa, não cobra nada a mais. Se for até 10 km de distância, cobra 30% a mais do valor de base. Até 20 km, mais 50% do valor de base. Se for acima de 20 km, então você coloca 100% do valor de base para ir fazer esse curativo aí na casa do paciente. Na casa do paciente, tá? Eu até hoje não tive nenhum paciente que quis fazer o curativo na minha casa. Eles preferiam que eu ia na casa, que eu fosse na casa deles, tá? Isso é mais confortável para o paciente, né? Galera, compartilha esse vídeo aí, por favor, pra gente fazer essa live propagar, tá? Compartilha aí, por favor. Peço essa ajuda de vocês. Vocês compartilhem a live. Bom, o 8º item que você deve considerar na hora de cobrar por um curativo: duração prevista do tratamento e periodicidade. Ou seja, o curativo vai demorar quanto tempo? E eu vou fazer esse curativo de quanto em quanto tempo? Bom, se você for fazer o curativo todo dia você vai fazer o curativo, então você pega o valor de base e tira 50%. Aí você vai dar um desconto. Vou fazer segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Você vai fazer 7 dias de curativo. Dá um desconto de 50% para a pessoa. Ao invés dela pagar 60, ela vai pagar 30. Por quê? Porque você vai fazer todo dia. É diferente. Você, por exemplo, você vai fazer o curativo 2 vezes por semana. Você cobra 60. Certo? Cobra R$60 cada sessão de curativo. No final das contas, no final de semana você fez 2 vezes e ganhou 120. Agora, se você vai fazer todo dia, você pode dar um desconto de 50%. Aí 7 vezes 3, 21. Você vai ganhar R$210 em uma semana. Tá? Isso se o paciente for na sua casa. Aí tem os outros critérios que você deve fazer cálculo. Tá? Então, se for todo dia, você dá um desconto de 50% no valor de base. É 60, você parte de todos os cálculos a partir de 30. Se for 2 a 3 vezes por semana, aí você não acrescenta nada. Você não vai fazer acréscimo nenhum e não vai dar desconto nenhum, tá? 9º item a ser considerado na hora de cobrar por um curativo: tempo de translado até o paciente. Gente, o nosso tempo é o nosso principal ativo, é o nosso principal bem. Então, se você vai gastar até 30 minutos para chegar na casa do paciente, cobra nada. É um tempo de translado normal ali. Agora, se esse tempo for de 30 minutos a 1 hora, se a distância da tua casa até a casa do paciente for de 1 hora, bota mais 20%, ou seja, mais R$12 aí, considerando o valor de base que é 60. Se for mais de 1 hora, né, você vai gastar 1h30, 2 horas, aí você já acrescenta 50% no valor de base. Porque aí você vai gastar um tempo maior, tá? Então, tempo de translado até 30 minutos não acrescenta nada. De 30 minutos a 1 hora, mais 20%. Mais de 1 hora, você acrescenta mais 50%. E o último item aí é forma de pagamento. A pessoa pode pagar à vista. À vista, ela pagar tudo, né? São 10 sessões a R$250. Aí ela pega e te paga R$2.500 à vista. Você vai dar ela aí 10 a 20% de desconto no valor total. Então, deu 10 sessões,
Deu R$ 2.500. Ela vai te pagar R$ 2.500 na primeira visita que você for. Você pode dar 10% ou a 20%. 10% de 2.500 é 250. Vai ser como se você estivesse fazendo 9 curativos e dando um gratuito para ela, tá? Então de 10% a 20%. Quando a pessoa faz isso comigo, ela quer pagar tudo de uma vez, aí eu dou 10% de desconto. Eu não chego a 20% não. Você pode dar 20%, mas eu não chego a 20% não. Eu dou 10% de desconto, tá? Se ela decidir pagar por sessão, não tem desconto. Você vai, você trabalha, você recebe. Não tem desconto. Agora, se ela der 50% no início do tratamento, deu 2.500. Na primeira sessão ela te dá 1.250. E na 10ª sessão, no último curativo, ela vai te dar 1.250. Aí você pode dar aí 25% de desconto a ela. Tá? Então, no caso, 2.500, você vai dar R$ 125 de desconto a ela aí em cima desse valor. Então, galera, esses são os 10 itens que você precisa considerar. A galera que tá gostando aí, coloca aí, nota de 0 a 10. Tá gostando? Sim ou não? Ô, meu, não precisa botar nota não. Tá gostando? Sim ou não? Agora eu vou fazer um simulado aqui com vocês, para vocês verem como é que é a cobrança. Né? Eu vou dar um caso prático aqui para vocês. Sim ou não? Tá gostando? Sim ou não? E aí, galera, diga aí para mim, por favor. Vambora, povo, compartilha a live, participa. Compartilha e participa. Vamos lá, tá gostando? Monique disse que sim. Lu Rocha disse que sim. Não sai daí, porque tem a simulação que eu fiz e mais a frase da noite. Bia Console tá gostando muito. Rosângela tá gostando. Rafael tá gostando. Muito bom, galera. Lourdes Hoffman. Boa noite, galera. Vamos lá. Tem o simulado ainda. Vamos lá. Lívia tá gostando. Gilceia. Boa noite, Gilceia. Betânia. Marise. Geral gostando. Muito bom, muito bom. Neuza Maria Garcia. Qual cidade você é? Eu sou do Rio de Janeiro, Neuza. Rosilda. Sim, Rosilda. Informações importantíssimas. Vamos pro simulado. Vamos pro simulado. Vamos pro simulado, então. Eu fiz uma simulação com vocês aqui, que é o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho um paciente com uma lesão por pressão estágio 3 infectada. Valor que eu cobro básico com base na tabela de preços mínimos pelos órgãos de classe, R$60. Aí vamos imaginar que essa pessoa solicitou o curativo num final de semana às 16 horas. Se foi final de semana, eu vou acrescentar aí. Se foi final de semana, eu vou acrescentar aí 100%, quer dizer, mais 60. Era 60, mais 60 ficou em 120. Já ficou em R$120. Aí é no horário de... Deixa eu ver... É no horário especial. Você acrescenta mais 50%. Deu 30, mais R$30. A gente já está em R$150 nesse curativo. Estão conseguindo acompanhar bem? R$60 é o valor de base. Por ser final de semana, eu acrescento mais 100%. Ficou em 120. Como está no horário especial, eu acrescentei mais 50%. Estou em R$130. Eu, no caso, sou enfermeiro. Enfermeiro, eu acrescentei mais 12. De 150 foi para 162. É uma lesão por pressão. Lembra que lesão por pressão a gente acrescenta 30%? Mais 30% dá 18. Mais 30% de 60 dá R$18. Aí vai dar, eu tô calculando aqui na hora com vocês, tá?
Se for lesão por pressão, mais R$18. Então vai ser 20, 10, vai 1, 6, 7, 8. Já foi para R$180 esse curativo. Vai precisar de um desbridamento. Vamos imaginar que você, na hora de avaliar essa lesão por pressão estágio 3, você note que precisa de um desbridamento. Vou acrescentar mais R$30, que é 50% do valor de base. A gente está no valor de R$210 que está ficando esse curativo. O material todo vai ser dado pela família, então não acrescento nada. Eu vou fazer esse curativo 3 vezes por semana. Não acrescento nada. A distância é de 15 quilômetros. Se a distância é de 15 quilômetros, eu tenho que acrescentar 50% do valor de base, ou seja, R$30. O curativo agora foi de 210 para R$240, tá? Tempo de translado até o paciente é de 1 hora. Eu vou demorar 1 hora da minha casa até a casa do paciente. Então eu vou acrescentar mais 20%. No caso, R$12. R$12, que vai dar 252 aí no total. E a pessoa vai pagar por sessão. Se ela vai pagar por sessão, não tem desconto nenhum, não tem acréscimo nenhum. Bom, calculei, terminei o meu cálculo. O preço justo para eu cobrar por esse curativo, uma lesão por pressão, estágio 3, infectada, a 15 km de distância na minha casa, 3 vezes por semana. Eu vou cobrar R$252 se eu for enfermeiro. Se eu for enfermeiro, eu vou cobrar R$252. Se eu não for enfermeiro, aí eu vou tirar R$12, porque como eu sou enfermeiro, eu acrescentei 20%. Se eu não sou enfermeiro, eu não acrescento esses R$12. Aí no caso ficaria por R$240. Ou seja, esse curativo sendo feito pelo enfermeiro, R$252. Sendo feito pelo técnico, R$240. A família dando todo o material. E assim a gente tem uma maneira de calcular aí o preço do seu curativo. Revisando então, valor de base estipulado, primeiro item a ser considerado é o valor de base pelo órgão competente. Segunda coisa a ser considerada é o dia da semana e o horário. Terceira coisa, a categoria profissional, se você é técnico, se você é enfermeiro. Quarta coisa, qual é o tipo de lesão, é uma lesão por pressão ou é outro tipo? Tem que considerar isso. Quinto item, tipo de terapêutica. É um curativo simples ou é um desbridamento? Vai precisar de desbridamento. Outra coisa, materiais e insumos. Quem vai dar o material? É a família ou é o profissional que vai dar o material? Lembrando que eu recomendo que seja sempre a família. Não se comprometa com isso. O material é caro, né? E você precisa orientar bem o paciente, tá? Nada de pegar material do hospital, isso é furto. Sétimo item que deve ser considerado, distância de trajeto até o paciente. Quanto tempo, qual é a distância, né, da sua casa para a casa do paciente. Oitavo item, duração prevista no tratamento, periodicidade, né, se é todo dia ou se é 2 a 3 vezes por semana. Tempo de translado, quanto tempo você vai demorar para chegar até a casa do paciente. E forma de pagamento, se vai pagar à vista, se vai pagar por sessão, ou se vai pagar 50% antes e 50% depois. Galera, muita gente não sabe cobrar por um curativo. Por isso que eu decidi fazer essa live. No domingo, eu fui chamado para fazer um curativo aqui pertinho da minha casa. Né? Domingo, 6h30 da noite. E aí eu fiz a minha base de cálculo e cobrei o paciente, era uma ferida infectada, e cobrei o paciente o valor, é o valor justo, tá? Então você pode cobrar menos, você pode cobrar mais. O que eu não te recomendo? Não cobra menos do que o valor da tabela, né? E pensa no valor antes. Você não precisa dar o valor na hora que você está conversando pelo paciente. Colhe todas as informações que você precisa, faz uma análise
e depois você dá o preço. Por quê? Você vai pegar um curativo para fazer, às vezes você vai precisar ir na casa do paciente 20 vezes no mês. E aí você dá um valor abaixo, você mesmo vai ficar desmotivado. Então, faça o cálculo, faça essas considerações. Eu estou pensando em escrever um e-book com esses dados. Se eu escrever esse book mesmo, vamos lá, vou assumir um compromisso aqui. Eu vou escrever esse book, tá? Eu não vou assumir prazo com vocês, até porque eu tô com uma filha pequena, com 9 dias de vida aí agora, então eu não vou assumir um compromisso com vocês. Mas eu vou escrever e aí eu disponibilizo aqui na página para vocês, tá? Galera, é importante que você cobre pelo seu serviço. Você não teve o conhecimento de graça. Você pagou para ter o conhecimento, você investiu dinheiro e tempo para se formar. Então agora que você precisa trabalhar, você pode e deve cobrar pelo procedimento que você vai realizar. Existe uma tabela que estipula o valor mínimo e eu te dei aqui algumas opções de consideração para crescer nesse valor. Queria saber o que vocês acharam. Define aí com uma palavra essa live. Uma palavra. O que você achou dessa live em uma palavra? Escreva aí pra mim. E vamos de música Space Jam! Não sai daí porque tem frase do dia! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Defina essa live com uma palavra. Me ajuda aí, gente. Ao som de Space Jam. Bom. Sensacional, Érica. Rosângela disse que foi ótima. Rosilda disse que foi importantíssima. Muito bom. Vamos lá, galera. Participa. A Marise disse que foi ótima. A Lu Rocha disse que foi esclarecedor. Gilceia disse que foi interessante. Monique disse que foi maravilhosa. Muito bom, galera. Muito legal, gostei demais. Legal demais essa live aqui com vocês. A Lívia disse que foi show. A Lia Console disse que foi perfeita. Legal, Lia, obrigado. Boa sorte aí amanhã, Lia. Vai dar tudo certo. Vai com Deus que vai dar tudo certo. Tô torcendo por você, Lia. Eu tô torcendo por você. Galera, a minha ideia é essa. Sai daí não, porque tem frase do dia. A frase do dia é legal. Presta atenção na frase do dia. Lourdes Hoffman disse que foi muito bom. Obrigado. Galera de todo o Brasil assistindo aí a live. Que legal, muito legal mesmo. Galera, a minha missão é essa, é transformar pessoas comuns em profissionais de alto nível. É ajudar vocês a conseguirem uma posição no mercado de trabalho. E isso aqui faz com que você consiga, cobrando valor justo. Não é explorando o paciente porque ele mora numa área ou porque ele mora em outra. É uma base de cálculo racional e é profissional. E os grupos? A Lu Rocha pergunta, e os grupos? Bom, vamos lá, galera. Deixa eu explicar uma coisa a vocês. Lu, me esclarece aí, que eu não pesquei. Eu sei que você tentou me dar uma deixa, mas eu não peguei. O que você quer que eu fale? A Lu tá perguntando lá, mas ela quer que eu fale alguma coisa. Eu não pesquei ainda. Fala aí, Lu. Pode falar abertamente, não tem problema não. Fala que eu faço aqui, eu não entendi. Galera, enquanto a Lu vai falando ali... É isso aí, Sandra. Tem que ser honesto. Quando você é honesto, você vai ganhar várias vezes, porque um paciente seu vai indicar o outro, e vai indicando o outro, que vai indicando o outro e o outro. Quando você vê, você tá com vários pacientes aí atendendo, né? Sai daí não que tem frase do dia. Bora, Lu, fala. Fala o que é.
Senão eu não vou conseguir. E os grupos? Não entendi. Olha aí, a Luz de Hoffman de Ponta Grossa, no Paraná. Os links? Não entendi. Não entendi. Galera, olha só. A Lu Rocha vai tentar ser mais esclarecedora aí pra mim, porque eu não tô entendendo. Diz aí o que que é. Galera, eu acho que é isso. Eu tô, minhas redes sociais, no Instagram, no YouTube e aqui no Facebook. Eu vou deixar, quando terminar essa live, eu vou colocar na descrição do vídeo os links do YouTube, Facebook e Instagram. Eu tenho uma meta. A minha meta é atingir 10 mil inscritos no meu canal do YouTube até 31 de janeiro. Até 31 de janeiro eu quero ter 10 mil inscritos no meu canal. Por quê? Quando eu tenho 10 mil inscritos no meu canal, o YouTube me dá uma série de benefícios para que eu possa gravar meus vídeos, né? Existe um estúdio do YouTube que eles abrem a possibilidade de eu gravar mais vídeos. Então, pode compartilhar, Lu. Entendi agora, o link do grupo. A gente tem um grupo MIG35, é um grupo que vai fazer a sua carreira decolar. Tem o link, você vai ter que preencher um formulário e através desse formulário você entra no grupo. Eu vou deixar o link do grupo também na descrição do vídeo assim que terminar, tá? Desculpa aí, Lu, pô, foi difícil de entender. Então, ó, quando eu terminar essa live, eu vou deixar link no meu canal do YouTube, link do meu canal, do meu Instagram, link do Facebook, que você já tem, você tá aqui. Eu preciso de 10 mil inscritos. Quando eu tiver 10 mil inscritos, eu vou dar um curso para vocês sobre tratamento de feridas, estratégias para o tratamento de feridas com curativos, tá? Vou dar o curso gratuito curso, com certificado, para todo mundo que tiver inscrito. Se tiver, vai ter 10 mil pessoas. Se as 10 mil pessoas participarem do curso, e o curso vai ser lá pelo canal do YouTube, se 10 mil pessoas participarem do curso, a gente vai dar o certificado para as 10 mil pessoas, tá? Totalmente gratuito, não vai pagar nada. Não tem historinha não, aquela historinha do... Ah, o curso é gratuito, mas paga R$200 da apostila. Nada disso, tá? E aí vou fazer o seguinte, eu vou escrever o PDF, mas eu só vou liberar o PDF no dia do curso. Só vou liberar o PDF no dia do curso. Ô Lu, libera o link do formulário para o pessoal se inscrever, não libera o link direto do grupo não. Link do formulário, por favor. Não libera o link do grupo, libera o link do formulário. As pessoas têm que preencher o formulário, porque tem gente que entra no grupo, faz gracinha no grupo, né? Maltrata as pessoas e tal, e a gente precisa ter o dado dessas pessoas, por uma questão de segurança. Então, esse link que eu acho que você compartilhou é direto do grupo do WhatsApp. Não, na página tem o link do formulário. Vai preencher o formulário e depois vai clicar no link para entrar no grupo. Até porque se você postar o link do grupo aqui, o pessoal tem os robozinhos aí que ficam entrando, manda mensagem e sai, tá? Vamos lá, eu preciso disso, eu preciso de 10 mil pessoas inscritas no meu canal. Eu vou deixar aí pra vocês. Vamos pra frase do dia? Frase do dia, vamos lá. Frase do dia de hoje é: se você tem medo de cobrar por seus serviços, não deveria fazer nem de graça. Se você tem medo de cobrar por seus serviços, não deveria fazer nem de graça. Ou seja, se você é um profissional e fica receoso por cobrar por um serviço, não deveria fazer esse serviço nem de graça, tá? Galera, finalizamos por aqui. Fique com isso na cabeça. Se você tem medo de cobrar pelos seus serviços, não faça de graça.
Beleza? Boa semana para todos, galera. Tenham todos uma excelente semana. Excelente terça-feira. Venha para o nosso grupo do WhatsApp. Eu vou deixar aqui o link do formulário para vocês se inscreverem e entrarem. Fiquem com Deus. Uma boa noite. Deixa aí a nota para essa live de 0 a 10. Um abraço, pessoal. Até mais. A vaga é minha. Tchau. Wait another minute, no, I don't man wanna miss you. Tchau, galera.